Olá, sejam bem-vindos ao RLCast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Eu sou o Junity. E eu sou o Henrique Zanini. E o podcast de hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre formação de preço de venda, que é uma dúvida que muitos alunos têm, dúvidas que chegam bastante no Instagram do Junity. E hoje eu vou conduzir mais como um entrevistador, aqui fazendo perguntas para o Junity, como especialista em gestão de restaurantes. E para começar, Junity, tem muita gente que tem dúvidas, né, sobre formação de preço de vendas, e quando eu vou falar com os clientes, com outros donos de restaurantes, eu sempre pergunto, cara, você tem a ficha técnica? E tem muitos que não fazem nem ideia o que é a ficha técnica, porque eles acreditam que a ficha técnica é algo para colocar os ingredientes, talvez, a descrição do prato e uma foto, mas eu sei que vai muito além disso. Então, se você puder começar, né, explicando o que é a ficha técnica. Na verdade, a ficha técnica ela é muito mais do que aparenta ser, né? Tem pessoas que acham que é extremamente chato fazer essa ficha técnica, e de fato realmente é, mas, né, por trás de todo esse trabalho existem vários benefícios. A ficha técnica nada mais é do que a principal ferramenta para a formação do preço de venda adequado, né, correto e na maioria das vezes certo, e ela serve como ferramenta, como instrumento para formar o preço de venda e também para você conseguir padronizar os pratos. Fora isso, tem várias outras linhas aí, né, dentro da ficha técnica, mas as duas principais funções, na minha opinião, são essas: fazer preço direito, né, preço correto, preço de verdade, para ter lucro de verdade, e padronizar os pratos. Então, a principal importância são esses dois pontos, né? Na minha opinião, sim, são. Se não tiver ficha técnica, não tem como ter o preço 100% correto. Sem ficha técnica, sem preço correto e sem padrão. E na tua opinião, além desses dois itens, o que mais que não pode faltar na ficha técnica? São várias coisas, né? Eu acho que a ficha técnica, quanto mais detalhada ela for, mais benéfica ela é para o negócio e para o lucro de verdade. Então, não pode faltar foto, não pode faltar modo de preparo, não pode faltar todos os ingredientes detalhadamente colocados lá, com todas as informações. Não pode faltar a parte de insumos, a parte de título da maneira correta e, principalmente, os instrumentos que formam o preço de venda, né? A gente chama isso no curso de elementos do preço de venda. Isso também não pode faltar lá dentro, porque são informações necessárias para fazer o cálculo, né? Para conseguir chegar no preço correto. Então, quanto mais detalhada a ficha técnica é, mais precisa. Quanto menos detalhada ela for, menos precisa ela é também. Resolve uma ficha técnica menos precisa? Pode ser que sim, dependendo do nível que o restaurante está. Mas na imensa maioria das vezes você só consegue lucro de verdade se a ficha técnica for muito precisa mesmo, e isso demanda atenção aos detalhes. Eu acho que talvez para quem começou agora ouvindo o podcast, né, essa é a primeira vez que está ouvindo, talvez já começou um pouco complexo, porque a formação de preço de venda, quando a gente começa a falar de ficha técnica, afasta as pessoas, mas não é tão difícil quanto parece, né? De maneira nenhuma. Ela é detalhada para se fazer, mas não é difícil, né? Eu acho que o que demanda é um pouco mais de esforço, ainda você tem que fazer mais esforço do que propriamente ter um conhecimento técnico, né? Para conseguir fazer a ficha técnica. Eu acho que quem é determinado a fazer, que consegue se concentrar, que se disponha a se concentrar até aquele momento em prol do restaurante, em prol do preço de venda correto, vai conseguir descomplicar isso de maneira muito fácil, né? Então, se a pessoa for organizada e planejar o preenchimento das fichas técnicas, tem muita coisa que você aproveita de uma ficha para outra, e isso torna o processo muito mais simples do que parece, né? E se tiver uma ferramenta correta, né, uma planilha boa ou algo que possa ajudar nesse processo, também vai funcionar muito, né? E para quem está ouvindo a gente, não precisa ficar com medo, tá? A gente já vai chegar lá, já vai explicar como que faz a ficha técnica, enfim, começou um pouco mais técnico, mas é para dar essa introdução mesmo. Sem dúvida. Eu queria, Junity, que você contasse se você já teve alguma história, já teve alguma dificuldade, algum problema por não ter feito, né, a formação de preço correto, não ter a ficha técnica quando você iniciou o restaurante. Eu conto essa história Brasil afora aí, né, por onde eu ando dando treinamento. Para quem não sabe, eu faço treinamentos para o Brasil inteiro. O Henrique é meu parceiro nesse projeto também. A gente tem viajado com treinamento chama Restaurante Lucrativo, com turmas presenciais ao vivo, ensinando como descomplicar os restaurantes, como sem mimimi você conseguir chegar no lucro de verdade. E essa história eu conto na maioria dos lugares que a gente vai, né, Henrique, que é como que foi a primeira vez que eu fiz ficha técnica, né? Uhum. Porque eu sabia que tinha necessidade de ficha técnica,
digitei no Google lá, ficha técnica, olhei o que era aquilo, falei, isso aí dá muito trabalho. É um modo de preparo e dá muito trabalho fazer, cara, não precisa disso aí. Né? Então, a pergunta era como exatamente? Desculpa. Quais foram as dificuldades que você já teve? Então, a primeira dificuldade grande que eu tive foi porque eu achei lá no Google, né? Procurei no Google, e aí, ficha técnica, o que é? Olhei lá, quando vi a formatação da ficha técnica, eu pensei, isso é um livro de receita, né, cara? Não tem nada a ver, não vai me ajudar a formar o preço de venda. O que eu fiz? Né? Reuni todos os ingredientes, calculei o valor que eu gastei de ingredientes para o prato, multipliquei por 2 e assim eu teria 100% de lucro. O clássico. O clássico. Eu não sei se você que está ouvindo e assistindo ou algum amigo que você conhece já fez isso, mas se fez, cuidado, porque isso me deixou em maus lençóis, perdi muito dinheiro e demorei para entender que a chave para resolver esse erro e essa dificuldade toda era fazer uma boa ficha técnica. Né? Então, para mim, a primeira dificuldade foi precifiquei errado, e isso me deu prejuízo, e eu evaporava o dinheiro do meu restaurante e não conseguia entender para onde estava indo. Né? A gente fala muito nos treinamentos, eu falo muito sobre furos no encanamento, né? Porque eu acredito que o fluxo do dinheiro é como se o dinheiro fluísse dentro do encanamento, e eu tinha alguns furos no encanamento do meu dinheiro que faziam com que o dinheiro evaporasse dali ou vazasse fora, e o principal foi esse aí. Então, a primeira dificuldade que eu tive por não dominar a ficha técnica foi realmente precificar errado, e isso trouxe um problemão. E, na tua opinião, você acredita que a precificação errada tem alguma que é pior? Porque eu escuto muito no restaurante falando assim, pelo menos eu fiz vezes 2. Porque tem vários que nem tem. Sim. Mas se pudesse escolher entre alguma das duas, tem uma delas é pior ou as duas são ruins iguais? Eu já vi de tudo, né? Eu já vi gente que somou os ingredientes, colocou 30% a mais, tipo R$5 mais 30%, que aí vou ter 30% de margem de lucro. Eu já vi quem colocou 100%. Eu acho que assim, quem multiplicou por 2, na verdade, as duas são ruins, né? Mas assim, quem multiplicou por 2 tem um pouco menos de chance de dar errado. E, de novo, né? Quem está me ouvindo aqui não se sinta na zona de conforto achando que isso vai salvar ou que isso é bom, porque existem casos que eu já peguei Brasil afora e dando aula também, de alunos que fizeram vezes 2 e ainda assim estavam devendo, né? Estavam tendo prejuízo. Então, para mim, as duas opções não tem menos pior, as duas são muito ruins, né? Mas a primeira, né? O primeiro motivo que eu acho isso é ruim porque você não tem certeza se você tem ou não tem lucro. Uhum. E o segundo motivo é que quando você tem, sem querer, você não sabe quanto você tem de lucro. E isso também não é bom, porque você, sem saber o quanto você tem de lucro ou como que isso vai funcionar dentro do teu negócio, você está tirando no escuro, está tomando decisões sem ter consciência. E essas decisões sem consciência acabam causando problemas seríssimos que levam muitas vezes, a grande maioria dos restaurantes no Brasil fecha antes dos primeiros 5 anos. Né? Então isso é muito, muito grave. Né? Entendi. E quando a gente está falando de ficha técnica, talvez o pessoal confunda muito com a ficha técnica para os pratos à la carte. Sim. Pro buffet, existe uma ficha técnica também? Como que o cálculo é da mesma forma? Como que você vê isso? A ficha técnica ela se aplica, na verdade, para qualquer tipo de negócio do ramo de gastronomia. Né? É óbvio que num buffet, onde você precisa comprar e fazer um menu que esteja disponível para a hora que o cliente chegar pronto, né? Tem regiões que chamam buffet, tem regiões que chamam self-service, mas o que a gente está falando aqui é aquele modelo que tem várias opções de comida que o cliente vai servir lá na hora. Né? Então, olhando por esse prisma, né, é complexo fazer, porque todos os dias, diferente do à la carte, que é o cardápio, né, para quem não sabe o que é à la carte, é aquele cardápio que todos os dias está lá. Então, você tem 5 pastéis no cardápio, 5 tipos de pizza no cardápio, isso é um à la carte, ele não vai mudar e todos os dias você tem que oferecer o mesmo cardápio. Né? No buffet, não, todos os dias existe uma mudança. Alguns lugares trabalham com buffet que é igual todos os dias, mas existe também uma mudança, e o que dificulta não é necessariamente fazer a ficha técnica das opções que você tem no menu, é das opções que você precisa transformar. Né? Então, você trabalha um dia com arroz, sempre dou esse exemplo, né? Trabalha um dia com arroz, no outro dia sobrou um pouco de arroz no buffet. Esse arroz é perfeito para o consumo, né? No buffet não, sobrou dentro da cozinha lá um pouco de arroz que não foi para o buffet. Aí, poxa, o que eu vou fazer com esse arroz? Você não pode jogar fora, né? Se o arroz está bom, está perfeito para o uso ainda, você tem que transformar. Aí tem gente que vai lá, transforma num risoto, faz arroz com legumes, e aí, se você partir do princípio que todo prato que você vende precisa de uma ficha técnica, isso torna o trabalho para quem é dono de buffet e self-service extremamente complexo. Sim. Porque ao invés de cozinhar, você vai passar
dias ali só fazendo ficha técnica de todos os pratos e de todas as transformações dos pratos que você fez. E aí, qual que é a minha visão disso? Na cartilha, na teoria, se você procurar, pesquisar, você vai ver que as pessoas dizem, não tem jeito, tem que fazer ficha técnica. Eu desenvolvi uma maneira para controlar isso pela entrada das matérias-primas, fazer o preço pela entrada e não pelo prato em si. Então, é importante ter a ficha técnica no buffet, no self-service? Sim. É a única maneira de fazer custo da maneira correta? Não. Né? Usando os mesmos princípios, os mesmos cálculos por trás da ficha técnica, é possível sim formatar o preço de venda, tanto que existe um treinamento meu, né, que fala sobre isso, que mostra esse método, que diz como que funciona, qual que é a planilha que faz. O que a gente fez, o que eu fiz, né, e a ideia partiu, né, o nosso desenvolvimento, porque você me ajudou muito nisso, o nosso desenvolvimento partiu realmente dessa dificuldade que tinha, né, porque o à la carte tinha 50 pratos, fazer ficha técnica, deu. Dos 50 e deu. E para quem é dono de buffet é um trabalho eterno, né? Nunca terminava. Então a gente partiu dessa dor para fazer essa ferramenta. Então precisa de ficha técnica, mas no caso do buffet, não necessariamente de todos os pratos que vão para o buffet. Você pode fazer pela mercadoria que entra e considerar uma grande ficha técnica. Entendi. É a mesma coisa as bebidas, então, né? Porque a bebida não é transformada, então seria outra ficha técnica. A bebida tem uma pegadinha, né? Na verdade, não só bebidas, qualquer produto que você compre pronto e revenda, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você compra carne para fazer um hambúrguer. Você vai processar, vai colocar temperos, vai moldar, isso você comprou um ingrediente e transformou num produto. Isso precisa de uma ficha técnica. O que você faz, a formação do preço de venda baseada em produtos que já vêm pronto, por exemplo, você comprou um refrigerante, uma latinha, você não vai levar para dentro da cozinha, cozinhar, fritar, Sim. embasar, né? Vai transformar. Comprou, gelou, vendeu, né? Às vezes nem gela, porque o cliente pede sem gelo. Então, nesse caso, o custo muda, né? Porque um dos principais elementos que compõem o preço de venda se chama custo fixo, né? E a interpretação que se tem o custo para se processar um alimento e transformar num produto é muito maior, porque você vai precisar usar a estrutura da cozinha, mais energia elétrica, mais tudo isso. E para precificar a bebida, não. Então, a bebida não passa pela cozinha. Então, tem essa pegadinha. Se você considerar todos os salários dos cozinheiros, da galera que faz toda a parte de processamento dos alimentos, embutir na Coca-Cola, por exemplo, no refrigerante, você vai perceber que vai ficar muito caro e talvez o preço não fique competitivo. Então, aí você precisa entender que o custo fixo da bebida é menor, porque são menos pessoas que precisam interagir, são menos coisas para se colocar, enfim. Então, isso faz com que diminua o custo fixo, a mão de obra, né, para se investir ali, e aí você precisa interpretar de uma maneira diferente, com um custo fixo menor, para conseguir ter uma margem de lucro correta, né, de ser analisada. Entendi. Antes da gente continuar, só quero fazer um lembrete para as pessoas que estão assistindo, para elas não esquecerem de deixar o like, porque dá bastante trabalho, a gente se empenhou bastante para fazer. Então, se você está vendo pelo YouTube, deixa o teu curtir, se está ouvindo, né, no Spotify também. E também já aproveita e se inscreve no canal, porque a gente já tem bastante coisa aqui no canal, a gente vai estar lançando bastante material novo e aí você não vai perder nada. Sem mimimi. Cliquem nesse botão vermelho e façam a inscrição, deem um like, mandem perguntas. E falando em mimimi, então, Junti, uma dúvida que sempre perguntam, né? E talvez é uma dúvida bem comum de quem está ouvindo, se eu tenho como fazer essa ficha técnica na mão, ou se eu preciso de uma planilha para fazer, ou se eu preciso começar na mão e terminar na planilha, como que funciona? Cara, eu acho que essa é uma pergunta dos mais mimizentos mesmo, né? Tem um monte de gente que fica esperando a fórmula mágica ou acho que vai contratar alguém que vai chegar na cozinha, vai bater palma e vai começar a sair ficha técnica, formação de preço de venda e todos os problemas estão resolvidos, né? Eu acho que para encurtar aí, né, um pouco, falar de mimimi, é importante falar isso. Primeiro de tudo, é importante que a gente fale sobre quem que é a responsabilidade de fazer ficha técnica. Você não pode formar preço de venda terceirizando isso. Quem entende da tua operação é você. Se você é dono de restaurante e precisa precificar, você não vai encontrar alguém que entre dentro da tua cozinha e que tenha todas as respostas. Pode ser que teu cozinheiro possa te ajudar, pode ser que um consultor possa te dar uma mão, mas não vai fazer por você, porque é importante você também entender desse processo. Então, quando o dono do restaurante entende que ele precisa participar desse processo, geralmente começa o mimimi. Porque aí começa a olhar para o cardápio e percebe, poxa, eu tenho 50 pratos, 60 pratos.
uma ficha técnica para cada um, meu Deus, não vou terminar nunca. E aí o mimizento, né, começa a ser consumido pelo mimimi e não faz porque acha que vai dar muito trabalho. Isso é um absurdo, né? Porque a formação de preço de venda é chave. Saber por quanto vender e qual que é o lucro que aquele prato está dando é a chave para o lucro, de verdade, para você ter um bom resultado na tua operação. Então, aí quando o dono se depara com isso, ele percebe, poxa, eu acho que eu estou fazendo errado, mas começa o mimimi, não quer fazer porque tem bastante pratos. Eu sempre falo, ninguém colocou uma arma na tua cabeça, te obrigou a colocar 60, 100 pratos no cardápio, você colocou porque você quis. Então, trate de dar um jeito de resolver a formação do preço de venda da maneira correta. A grande verdade, agora sim entrando na resposta da tua pergunta, é que sim, é possível fazer num guardanapo, se você quiser, né? Manual, como você achar mais confortável. A tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas. Então hoje o Excel faz todas as contas, se você dominar um pouco das fórmulas, você faz uma vez a conta e nas próximas fichas ele vai calcular tudo automático. Então dá para fazer na mão? Sim. É mais difícil fazer na mão? Sim, porque todos os cálculos são manuais, né? E se toda vez que você tiver que atualizar o preço, você tiver que ir lá e conferir a ficha técnica manual, vai dar muito mais trabalho, né? Então, a tecnologia facilita a vida e agiliza muito, mas não é um impedimento para fazer. Se você não tem uma planilha e você consegue fazer o preço de venda, sim. Tem um vídeo meu, inclusive, no meu canal ali, falando como é que faz cálculo por cálculo da ficha técnica na mão. Né? E como eu digo para os meus alunos também, fazer preço de venda é que nem aprender tabuada, né? Na calculadora é mais fácil. Você digita o valor, a calculadora te dá uma resposta. Né? Mas é importante você aprender como é que faz o cálculo na mão para entender de onde vem aquele número que a calculadora te entrega. A planilha de ficha técnica, a mesma coisa. Se você não entende de onde vem aquele número e você informa o número errado, mesmo com a planilha correta, você vai ter o preço errado. Então, eu faço sempre essa analogia da matemática, que é importantíssimo que o dono do restaurante ou quem vai formar o preço de venda entenda de onde vêm os cálculos para não ser pego em nenhuma pegadinha, porque o que você informar para a planilha, ela vai usar como base para o cálculo. Então, não existe como você informar um número errado para a planilha e ela te dar um resultado certo. Começou dando os números errados, vai ter preço de venda errado. Então, não é só saber fazer os cálculos, é saber também colocar as informações da maneira correta. Então, a tecnologia, repetindo, né, ajuda muito, mas se você não souber os números corretos para colocar ali, ela vai te atrapalhar também. Então, a tecnologia vai ajudar a padronizar também, vai agilizar, né? Vai ser mais rápido. Vai ajudar a padronizar, vai ajudar a não perder, porque o papel pode rasgar, pode ser ir para o lixo, enfim, é mais difícil, né? A tecnologia não. Faz no Google Planilhas, coloca na nuvem, tudo grátis lá, fica salvo, qualquer um acessa do celular, acessa de onde quiser, controla quem acessa, quem não acessa. Então, poxa, tem muitas vantagens, né? Mas não é um impedimento, né? Eu vejo gente que faz muito mimimi, eu não tenho a planilha, não tenho dinheiro para comprar uma planilha, também não vou fazer. Na mão dá muito trabalho, e daí fica arrumando um monte de desculpa, um monte de mimimi para não fazer o que precisa fazer, né? Então, tem que parar com isso, né? Mimimi, ficha técnica é o básico, saber fazer o preço de venda correto é o básico, é o mínimo que você precisa saber para ser um bom dono de restaurante, simples assim. Mas eu estou me colocando agora aqui na posição de um dono de restaurante, tentando pensar, né, como um dono de restaurante, quais seriam as perguntas que talvez eles possam estar se fazendo. E você levantou uma questão de ter muitos pratos. Eu já trabalhei com outros restaurantes que têm lá os seus 600 itens no cardápio e realmente, se você pede, né, já tem ficha técnica e tal, vira aquela loucura, porque realmente 600 pratos, se o cara fizer um por dia, ele vai levar 2 anos para conseguir fazer tudo, né? Então, realmente é complicado. Qual é a tua recomendação para esses casos? Tenho muitos pratos no meu cardápio, enfim, eu sei, já entendi que tem que começar, já entendi que é importante, mas eu tenho muita coisa, não é mimimi. Porque eles sempre se defendem dessa forma, não é mimimi, é que realmente meu cardápio é grande, né? Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é parar de mimimi. Porque é mimimi. Toda frase que começa com não é mimimi é mimimi, sem dúvida, né? Então, o primeiro passo é parar de mimimi. De novo, né? Ninguém obrigou você a fazer 600 pratos do teu cardápio. Você fez porque quis. Eu nunca nessa história aí, mais 100 empresas que já passaram pelo nosso treinamento, eu ouvi alguém falando assim, tinha uma arma na minha cabeça, por isso que eu coloquei 600 pratos no meu cardápio. Colocou porque quis, ponto.
Começa geralmente quando você quer agradar, né? Você quer agradar a tia, quer agradar o amigo, quer agradar o filho do amigo, quer agradar o cara que é o prefeito da cidade que vem ali, e daí todo mundo tem um prato, mas ninguém come aquele prato e tal. Então a dica é, eu tenho certeza que é princípio de Pareto que fala, né? 20% de tudo que você vende tá ali, é 20%. 80% do faturamento vem de 20% que Isso, você vende. Princípio de Pareto. 80% do faturamento vem de 20% dos teus produtos. Com certeza, esses 20% dos teus produtos são responsáveis por 80% do teu faturamento. Então, qual que é a minha dica? Né? Tire um ranking de vendas, saiba quais são os 20% aí do teu cardápio, tem 600 itens, 120? Ah, não sei. Faz o cálculo aí. 10% 60, 20% 120. Os 120, pega os primeiros 120. Puta, mas é muito prato. De novo, né? Fez porque quis. Mas se você quiser encurtar o caminho, faz o seguinte. Tira o relatório de vendas, pega os 10 primeiros pratos, faz uma ficha técnica por dia. Os 7 primeiros do ranking, faz uma ficha técnica por dia. Ao final desses dias, você analisa, meu preço está correto ou está errado. Se desses 7, a maioria estiver errado, luz vermelha. Você precisa correr para fazer tudo ou decidir ajustar o teu cardápio. E aí, cardápios inteligentes vendem muito mais. Né? Então, o que eu recomendo para essa pessoa? Se ela fez os primeiros 7 pratos ali, 1 por semana, e não deu certo, está errado, o preço de venda tem muita variação do que é o jeito correto de fazer, pode ser que os outros 600 também estejam errados. Né? Então, aí eu acho que é hora de usar muita inteligência. É formar o preço de venda dos que mais vendem primeiro e atualizar os preços. E, no segundo momento, fazer um corte nos pratos. Eu tenho certeza que existe um prato bomba na tua cozinha. Eu tenho certeza... O que é o prato bomba? Já vou explicar. Eu tenho certeza que existe um prato bomba na cozinha. Eu tenho certeza que existe prato que nunca vende, né? Então, assim, o prato bomba é o seguinte, ó, o prato bomba é aquele que quando sai a comanda na cozinha com o prato, a cozinha se desespera. Sai todo mundo correndo. Porque ninguém sabe onde é que está a maldição do ingrediente, ninguém sabe. Ó, vou dar um exemplo. O cara está lá numa pizzaria a noite inteira, calabresa portuguesa, calabresa portuguesa, calabresa portuguesa, calabresa portuguesa. De repente, sai uma brócolis orgânico com queijo sem lactose e molho de tomate importado lá não sei da onde, entendeu? É um prato que vai vender uma vez na semana, quiçá no mês, né? Então, assim, poxa, quando sai esse prato, o cara tá lá, calabresa portuguesa, de repente, bum, prato bomba. O cara não lembra nem onde é que tá aquele molho, porque não vende aquela desgraça, né? Fica no canto da geladeira, no armário. A chance de estragar o ingrediente é gigante. O cara vai pegar, tá estragado, tá vencido, não vendeu e tal. E o que acontece? A cozinha ela vem num ritmo frenético, vendendo, fazendo os que mais vendem, fazendo os que mais vendem, fazendo os que mais vendem. Sai um desse, atrasa, porque perde ritmo, né? Não tá acostumado a fazer, não lembra como é que faz, não lembra quantas gramas vai, dá aquela travada e aí para o ritmo da cozinha. Então, além de vender pouco, atrapalha a cozinha e tá lá com certeza para agradar um amigo distante ou alguém que o filho foi lá com o cara. Eu já vi muita história assim, por que você não vem mais aqui? Não vem aqui porque meu filho não come o que está no cardápio. Se você colocasse batata frita com queijo cheddar e bacon, eu viria. Aí o cara é especialista em comida vegana, vai lá e coloca batata frita com queijo e bacon para o cara vir com o filho. E o cara vem uma vez e não vem mais, porque ele deu aquilo de desculpa, porque ele não tem coragem de dizer para você que ele não quer vir todo dia no teu restaurante, entendeu? E aí você acaba querendo agradar um monte de gente, coloca um monte desses pratos bomba e não funciona. Então, desses 600, com certeza, 20%. E ainda 20% em 600 são muitos itens, né? Então, cardápios mais enxutos vendem mais. Cardápios inteligentes vendem mais, porque o cliente precisa pensar menos para escolher, a cozinha precisa pensar menos para produzir, diminui o risco de perder matéria-prima, diminui o risco de atrasar os outros pedidos, porque se você tem lá 20 pedidos na fila, mas demorou 2 minutos a mais para fazer, os outros 20 vão atrasar 2 minutos a mais, e na somatória, o último lá da ponta, vai dar meia hora, 40 minutos de espera, às vezes 1 hora, isso é muito tempo. Então, não tem vantagem nenhuma. Todo mundo, eu tenho certeza que você que está ouvindo ou vendo esse podcast tem um prato bomba e deu alguma risadinha aí, porque você sabe que tem aí dentro. E se você não sabe, pergunte para a tua cozinha. Fique na porta da cozinha um dia, quando eles começarem a xingar ou reclamar de alguém, pode entrar lá dentro que é um prato bomba que saiu.
Então, tire esses pratos, mesmo que você não saiba. Então, assim, voltando para a nossa máxima ali, para a pergunta, tenho muitos pratos, sou mimizento e estou colocando a culpa nisso. Como é que eu faço? Faz a ficha técnica dos 7 primeiros, um por dia, vê como é que tá. Tá feia a coisa. Vou ter que ajustar desses que vendem mais primeiro e atualizar o preço de venda. Segunda etapa, cortar os que vendem menos. Então, aqueles itens que vendem 1 no mês, 2 no mês, 3 no mês, corta tudo fora. Não precisa nem fazer ficha técnica. Esse tipo de prato não vale a pena para você, né? E os bons, vai reduzindo. A primeira vez que eu fiz essa análise do cardápio usando uma ferramenta, né, que chama Matriz BCG, que eu ensino no treinamento também, que é bem mais técnica para fazer isso, eu cortei 60% do meu cardápio. E eu tinha feito a ficha técnica de tudo isso, né? Mas mesmo assim eu cortei 60% do cardápio e, para minha surpresa, nenhum cliente reclamou. Né? Então, poxa, se o cara é capaz de cortar mais da metade do cardápio e nenhum cliente reclamar, é porque aquela outra metade realmente não servia para nada. Não fazia falta nenhuma. Eram os pratos que estavam lá para agradar meus tios, minha família, né? Um amigo melhor. E às vezes até você mesmo, né? E às vezes eu mesmo. Na maioria das vezes também eu mesmo. Né? Então, tem o caso da cerveja artesanal que eu sempre conto. Né? Então, várias vezes isso nos pega, né? Então, assim, a gente empresta a alma do restaurante, o nosso gosto pessoal, quando funda ele, né? Quando faz a fundação. Mas de uma etapa para frente, quem dita o ritmo são os clientes. E você precisa entender isso. E a resposta está nos relatórios de venda. Porque produto que não vende é produto caro. Não pode estar lá. Tem que tirar fora. Então, essa é a dica. Se fizer esse passo a passo, tenho certeza que vai melhorar muito. Mas aí, entrando nessa mesma questão de ter muitos pratos, eu já ouvi o mimimi que eles dizem assim, não é que eu tenho muitos pratos, mas eu tenho vários pratos com o mesmo ingrediente. Então, eu tenho lá 100 pratos e eu uso 25 ingredientes e eu consigo, por exemplo, uma pastelaria. Né? Ou uma própria pizzaria, que às vezes usa o mesmo ingrediente em várias pizzas. Nesse caso, a dica é a mesma? Qual que é a tua opinião? Tem que analisar. Né? Por exemplo, se você tem vários pratos do frango, por exemplo. Né? Eu tenho frango, mas um é desfiado, um é cubo, um é o filé inteiro, cada um é um, sempre vai ter um que vai vender menos. Então, assim, por vender menos, eu acho que esse prato está ocupando o lugar no cardápio de um que poderia vender mais, ou esse prato está atrapalhando lá o cliente na decisão, porque tem tanta opção com frango que o cara não sabe qual que é. Se tivesse duas, ele olhava uma, olhava outra e comprava. Né? E nesse caso, não. O cara vai ficar olhando ali, tem 10 opções, não sei qual que eu quero. Financeiramente falando, não vai mudar. Você vai comprar frango para todas as opções e beleza. Então, se você olhar do ponto de vista financeiro, realmente faz sentido essa fala. Né? Agora, se você olhar do ponto de vista técnico e do fluxo da cozinha, você vai perceber que isso aí arrebenta a cozinha. Porque tudo é frango, mas o frango desfiado é uma preparação, o frango em cubos é outra preparação, o filé de frango precisa preparar, ajeitar as aparas, alguns fazem batido, outros não. Se for empanar, é outra preparação. Se for fazendo molho, é outra preparação. Então, você tem um ingrediente só, mas você tem 5 coisas para preparar dentro da cozinha que vão tomar um tempão no mise en place, né? Para quem não sabe o que é mise en place, são todas as preparações que precisa fazer antes de abrir e que talvez não vão vender. Né? E pode vender muito frango em cubos e pouco empanado. E aí o empanado vai ficar no estoque, corre o risco de estragar, de não ser vendido e você tem que queimar ele para não deixar estragar ou acabar perdendo mesmo por falta de controle de estoque. Então, tem que analisar a situação em si. Em alguns casos, como esse que eu citei, é perigoso. Né? Então, tem que ter essa noção também. Então, falando do ponto de vista de cozinha e do ponto de vista de vendas, ter um cardápio enxuto é melhor do que um cardápio com mais itens, mais ingredientes, enfim. Cardápios enxutos e inteligentes vendem infinitamente mais do que cardápios grandes e burros. Uau! Então, acho que o que a galera está mais esperando, né, que é como começar, quais são os elementos, como que realmente faz a ficha técnica, o que é importante, que já ficou bem claro o que precisa ter ali, mas se fosse falar um passo a passo, né? Algo que a pessoa pudesse fazer lá no guardanapo dela, enfim, fosse um negócio prático mesmo. Por onde que ela começa? Primeiro de tudo, você precisa saber todas as receitas que você tem. Então, a gente parte, né, do princípio que a ficha técnica é o livro de receitas que a nossa avó não, né? Eu acho que pode ser que tenha gente mais nova ouvindo aí, mas que antigamente tinha um livro de receita, né? Então, as famílias herdavam as receitas num caderninho, né? Então, a ficha técnica é a parte moderna disso, né? Então, o primeiro passo é, preciso entender como fazer esse prato.
E para fazer esse prato, para fazer a receita, você precisa saber quais são os ingredientes, as quantidades dos ingredientes, o modo de preparo para fazer. Então, essas são as 3 principais coisas que você precisa para começar a ficha técnica. Então, se você quiser começar a ficha técnica no teu restaurante hoje, você precisa, primeiro, pegar uma balança e começar a anotar todos os ingredientes e as quantidades que você vai usar para fazer aquele prato. Segundo ponto, anotar em detalhes como que se prepara aquele prato. Você tem que partir do princípio, para escrever o modo de preparo, de que alguém que nunca cozinhou na vida vai pegar essa ficha técnica e precisa entender como é que faz. Por que eu digo isso? Precisa ser rico em detalhes, para que se um cozinheiro for demitido ou pedir a conta, né, quando o outro vier, ele consiga entender como é que se faz aquilo e manter o mesmo padrão. Tem muita gente que se perde nisso. Troca o cozinheiro, quebra o restaurante. Troca o cozinheiro, levanta o restaurante. Isso é um perigo a longo prazo, né? A não ser que você seja o dono e o cozinheiro. Aí isso é mais tranquilo. Mas para quem trabalha com mão de obra terceirizada, é um perigo. É um dono de restaurante que vai ficar a vida inteira na cozinha também. Refém, o eterno funcionário da empresa e não o dono, né? Ser dono não é ser funcionário. Tem que entender a diferença disso, né? Então, mas enfim, esse é um assunto para outro podcast. Mas basicamente é isso, né? Então é detalhar exatamente o que vai, a quantidade que vai e como que prepara. Depois, um pouco menos importante, as fotos, né? Que para ter a padronização é importante também que a pessoa consiga visualizar como é que se apresenta aquele prato para saber se o resultado que ela chegou seguindo aquele passo a passo, colocando todos os ingredientes, realmente é o que se espera, né? É o padrão que se espera de entrega, de empratamento, de aparência, enfim. Aí, por exemplo, dessa primeira etapa, né? Eu tenho lá no meu cardápio um bife à parmegiana. Sim. O peso da carne, eu vou comprar carne, mas nunca vai ser o mesmo bife. Não vai vir no mesmo peso. Como que eu faço isso? Porcionamento, né? Aí tem 2 pegadinhas. Primeiro, economia burra, né? Que eu falo sempre no treinamento. Então, assim, você compra lá, tem lá, você vai comprar filé mignon para fazer mignon parmegiana, que é o clássico, né? Então, tem lá, o fornecedor vai te oferecer. Eu tenho mignon com cordão, mais barato, mignon sem cordão, bem mais caro. Se você comprar o mignon com cordão, quando ele chegar no teu restaurante, você vai ter que tirar o cordão para fazer. E às vezes a pessoa compra o mignon com cordão. Mais barato, tira o cordão fora, joga no lixo, limpa a peça e daí fraciona. E quando vai anotar que usou 200 gramas de mignon, considera o preço do mignon com cordão. E aí ele jogou dinheiro fora. Por quê? Você precisa cobrar o que você está entregando para o teu cliente. Né? E a gente chama isso de aproveitamento da matéria-prima. Então, na ficha técnica, você precisa considerar o fator de aproveitamento dessa matéria-prima. Se você compra 1 kg de filé mignon, joga 300 gramas, hipoteticamente falando, de cordão fora, esses 300 gramas que você tirou do filé mignon precisam ser incluídos no preço, né? Então, essa é a primeira pegadinha. Você precisa saber o custo daquele produto, daquela proteína limpa, já e pronta para usar. Os 30% que foram no lixo não podem ser não considerados no fator do preço de venda. Então, você pega 1 quilo, joguei 300 gramas fora, quanto que eu paguei o quilo? Então, aumento mais o valor das 300 gramas nesse quilo e coloco na ficha técnica. Essa é a primeira pegadinha. E a segunda é não porcionar. Quando você está dentro da cozinha, numa operação, a pior coisa que pode acontecer é você ter um cozinheiro que diz assim, eu sei quanto que é, qual que é o tamanho de um filé com 200 gramas. Se você pesar, na imensa maioria das vezes, vai dar 20 gramas a mais, 30 gramas a mais, 40 gramas a mais, que não estão sendo cobradas. É a mesma coisa do cordão que vai para o lixo, né? O ingrediente que você coloca na receita, que são 200 gramas, forma o preço de venda por 200 gramas, cobra 200 gramas, mas entrega 250, você está dando 50 gramas. Isso também é uma pegadinha violenta aí. Então, primeiro de tudo, aprenda a considerar o aproveitamento da matéria-prima. Isso vale não só para a proteína. Comprei um peixe, limpei, joguei casca, joguei cabeça, joguei a pele, joguei a espinha fora. Tem que considerar quando jogou fora e embutir no preço do filé. Tenho filé mignon, mesma coisa. Coxão mole, mesma coisa. Legumes, descasquei. Quanto joguei fora de casca? Júnior, mas como é que eu vou pesar uma cenoura? Sempre tem os mimizentos, né? Cebola. Uma cebola, a casca nem aparece na balança. Você não vai usar uma cebola no dia no restaurante. Você vai usar uma caixa, 10 quilos. Pesa 10 quilos, calcula. Em 10 quilos, quanto que você perdeu para deixar a cebola pronta para usar?
Ah, mas eu achei na internet, né? Que o Google tem tudo, tem mesmo. Você digita lá, tabela de aproveitamento de cebola, vai aparecer. Só que às vezes o cara usa a cebola com a última camada a mais, não tem problema. Outro tira o miolinho, corta de uma maneira diferente, desperdiça mais. Que é um corte mais uniforme, mais quadradinho, desperdiça mais. Então, cada restaurante tem um aproveitamento. Tem que olhar para o aproveitamento e para porcionar. Nesse caso da proteína, para fechar a pergunta aí, é importante não só para a proteína, mas para os outros itens porcionar antes também. Quando está no movimento grande, eu duvido que a pessoa vai pesar com a mesma precisão, sabendo que o cliente está esperando, está estressado, está precisando comer. Então, a hora de fazer isso é na preparação, é durante a tarde. Então, se o teu filé mignon são 200 gramas, corte ele com 200 gramas, empane com 200 gramas e já guarde pronto com 200 gramas. Quando vender, você não vai precisar pesar. Cortar, pesar. Mesma coisa. Mix de legumes. Tem um potão lá. O cara, quanto que é? Um punhado. Um punhado já era. Uma colher. Uma colher... Tem colher de chá e tem colher desse tamanho, assim, de servir em buffet, né? Muito, muito relativo. Então, precisa da balança, precisa porcionar, precisa usar inteligência, né? Se usar inteligência antes, facilita muito a vida depois. Então, são pegadinhas para ficha técnica, né? Que podem acontecer muito. Colocar lá uma colher de farinha. Que tamanho de colher? Tem que colocar em gramas. Que usar unidades e medidas corretas e precisas, né? Acredito que aí seja uma outra pegadinha que o pessoal não percebe, que só vai perceber na hora de fazer, que é justamente essa conversão, né? Porque Muito. Se eu comprei uma caixa e aí eu não vou colocar uma caixa, não vou usar uma caixa, eu preciso converter para a unidade e medida que vai ser usada. Às vezes usa, né? Mas aí você coloca lá, usei uma caixa de frango para fazer recheio, a caixa custa R$200, né? De novo, hipoteticamente falando. Mas essa vez, a primeira vez que você fez a ficha técnica, veio caixa de 20 quilos. Aí você troca o fornecedor, vem 10 quilos na caixa de frango. Daí, se você considerar que usa uma caixa, você vai cobrar errado, porque não são os mesmos 20 quilos, entendeu? Então, aí tem muita pegadinha, com líquido principalmente, né? Uma caixa de creme de leite. Tem creme de leite de 200 ml, tem creme de leite de 1 litro. Qual caixa? É a primeira dúvida, né? Então, sempre na conversão você precisa considerar líquidos, ml ou litro, né? Coisas sólidas, quilogramas, né? Então, cada medida tem a sua. Evite colher, evite pote, evite caixa, evite tudo isso, porque isso funciona em casa, que a gente, né, é amador, está fazendo para a gente mesmo, não precisa revender, isso funciona. Vai dar certo a receita? Vai. Mas profissionalmente falando, isso é um grande rombo aí nos cofres da maioria dos restaurantes. Eu acredito que vem muito do que a gente já falou, que é ele não escreveu o modo de preparo, né? Porque eu vejo que um erro que muitos donos de restaurante cometem, porque eles estão na cozinha, ou eles começaram na cozinha, então eles sabem, na cabeça deles, como faz aquilo, porque eles vêm fazendo há muito tempo. Eles iniciaram, às vezes, o negócio por causa daqueles pratos e tudo mais. E eles não escrevem o modo de preparo. E aí o que a gente falou antes, que eu até falei, que esses donos de restaurante vão ficar a vida inteira trabalhando na cozinha, justamente porque eles não se atentarem a esses detalhes de escrever com clareza para que qualquer um consiga fazer, eles realmente nunca vão conseguir passar isso para frente e vão ficar lá e as pessoas vão ficar dependendo deles, né? Isso, a gente vira refém do próprio negócio, né? Então, por achar que é óbvio, quando o sal vai numa panela de molho, né, a pessoa não escreve e aí quando vai provar o que o outro faz, reclama que não ficou igual, né? Então, tudo que é feeling dentro da cozinha é muito difícil, né? Porque você precisa manter realmente padrão. Então, é importantíssimo escrever e registrar, porque isso sobrevive ao tempo e aqueles esquecimentos, né, de memória e tal. Tudo que você consegue seguir uma receita, um padrão, vai a longo prazo se permanecer igual. Né? Então, voltando lá, a primeira coisa é pegar uma balança, pegar os ingredientes, pesar, fazer o rendimento desses ingredientes e anotar o que eu vou usar para aquela receita. Mas aí se eu estou no delivery, por exemplo, né? O meu restaurante é 100% delivery, ou enfim, eu tenho pratos que vão para o delivery. Nesses elementos do prato, eu já considero a embalagem ou isso vem depois? Se você trabalha só com delivery, sim. Você precisa saber em qual produto você vai embalar aquela embalagem. Qual produto vai em cada embalagem e considerar na formação do preço de venda, já definir, né? Esse hambúrguer vai dentro dessa caixinha, porque tem um custo alto a embalagem também. Para os alunos que têm no salão atendimento presencial, que servem na mesa, e também tem o delivery, tem uma opção aí que é incluir todas as embalagens no custo fixo e diluir ela por todos os produtos que vai. É avançado, talvez que não fique muito claro, mas basicamente é assim. Trabalha só com delivery? Sim, considera o custo da embalagem.
não trabalha só com delivery, você pode embutir as embalagens no uso de custo fixo do restaurante, como uma despesa mensal, e diluir entre todos os pratos. É mais fácil de você entender e não é injusto, porque você não vai cobrar de todo mundo a embalagem, mesmo de quem não vai usar ela. Né? Uhum. Entendi. E aí, só isso para fazer a ficha técnica? Sim, simples assim, só isso. E daí saber as fórmulas depois para conseguir formar um preço de venda, né? Isso é importante entender que existe também uma base matemática por trás disso, né? São fórmulas que precisam ser aplicadas aí em cima dessas informações que você coletou para aí sim conseguir ter o preço de venda da maneira correta. Entendi. E quando você falou sobre as fórmulas, o que vem nessas fórmulas, né? Quais são os outros elementos a mais que vem aí? A grande mágica por trás da formação do preço de venda está em entender quais são os elementos que formam esse preço de venda. Porque um prato que você vai vender no teu restaurante não é formado só dos ingredientes. O restaurante tem várias despesas para serem pagas, como o prolabore do dono, o salário dos colaboradores, energia elétrica, água, luz, gás, aluguel. Enfim, o próprio aluguel, impostos. Tudo isso é cobrado baseado no valor de venda da mercadoria. Ou seja, se você vende lá um pastel a R$20, depois que imprimir o cupom fiscal, o fisco vai calcular o imposto que você precisa pagar baseado no valor que você vendeu aquela mercadoria. Então você precisa pagar os ingredientes que você usou para fazer, você precisa pagar os impostos, você precisa pagar N outras coisas que vão para daí sim ter o lucro. Né? No meu treinamento eu chamo isso de elementos que compõem o preço de venda. Quais são esses elementos que você precisa considerar para cobrar do cliente e ter lucro também no preço que está lá? Então, eu vendi um pastel a R$20, quanto vai para imposto, quanto vai para pagar ingrediente, quanto vai para pagar cada coisa. Então vamos lá, vamos repassar. Peguem papel e caneta na mão, é importante lembrar disso e jamais deixar de dar importância para nenhum item desses, né? Então, primeiro item que você precisa tomar conta são os ingredientes. Do valor do preço de venda, você precisa pagar novos ingredientes, comprar novos ingredientes para fazer mais pratos. Segundo item, impostos. Você precisa saber quanto de imposto que você paga sobre a tua venda. Tem que ligar para o teu contador lá e perguntar qual alíquota que você está. Não é uma alíquota padrão. Cada restaurante, dependendo do tamanho dele, tem alíquotas diferentes. Então, quem pode te dar essa resposta são os contadores. Você precisa saber o teu custo fixo. Custo fixo são despesas que você paga independente do teu restaurante estar aberto ou não. Então, se você olhar um boleto lá na tua mesa, você pergunta, esse boleto aí eu pago se o meu restaurante estiver aberto ou não? Se a resposta for sim, você precisa somar no custo fixo. Isso é o percentual que você usa sobre o teu faturamento. Então, o que é um exemplo de custo fixo, por exemplo? Energia elétrica. Mas a energia elétrica varia todo mês. Se eu não abrir, vem menos, mas vem todo mês. O aluguel, se você estiver trabalhando ou não, ele vai vir todo mês. Então, essas despesas precisam ser somadas, descobrir o valor total delas em reais e descobrir quantos por cento do teu faturamento isso representa. Então, hoje tem aí custo fixo. Depois do custo fixo, tem as comissões que a gente paga, ou seja, se você vende no iFood, você vende em outro aplicativo, você paga comissão. Você precisa entender qual é o percentual que você paga de comissão sobre a tua venda, porque aí você não vai precisar ficar reclamando, mas o iFood me cobra não sei quantos por cento, mas o aplicativo da minha região me cobra tantos por cento. É muito dinheiro. Se você colocar no preço de vendas, está cobrando teu cliente esse valor, tudo certo. Vida que segue, né? Tá tudo bem. Então, essas tarifas você precisa considerar. Tem também comissões, tarifas, né, que você paga no cartão de crédito, tarifa para antecipação, tem gente que antecipa, tem gente que paga tarifa para uso da maquininha, tarifa para Pix, então, enfim, tem que considerar qual que é o percentual de tarifas que você paga também. O lucro, você precisa saber quantos por cento de lucro você quer ter, que é o mais importante aí nessa história toda, e basicamente é isso. E já estava quase escapando um aqui, tem um que pega muita gente, chama depreciação, que precisa fazer uma reserva, né? O que é o ideal aí, o mundo mágico? Todo mundo que usa os equipamentos, quando compra, são novinhos, eles funcionam super bem. O tempo vai passando e ao longo do tempo a tua cozinha, o teu restaurante vai precisar de manutenção. Esse desgaste natural da estrutura e dos equipamentos se chama depreciação. É importante entender
qual que é o percentual de depreciação do teu equipamento para você conseguir fazer uma reserva. Qual que é o mundo ideal aí, né? É pegar esse percentual de depreciação que você tem na tua empresa e guardar numa aplicação separada para quando você precisar trocar esse equipamento no futuro, isso não quebrar a tua empresa, né? Às vezes a gente tem equipamentos caros, reformas para fazer, e assim você consegue manter a tua estrutura sempre nova e competitiva. Então é importante também colocar esse percentual de depreciação dentro da formação do preço de venda para que isso seja cobrado dos clientes também. Então são esses itens aí, parece muitos e de fato são, mas é importantíssimo entender. E é por isso que quando um aluno me fala assim, eu tenho 100% de lucro, eu pergunto, o que você considera para formar o preço de venda? Se ele falar que considera só os ingredientes e multiplica por 2 ou soma mais 100% lá, eu tenho certeza que não, porque ele não considerou que tudo isso, né? Tem vários itens aí que são os elementos que formam o preço de venda, que levam uma fatia grande aí do preço de venda formado para daí sim sobrar o lucro líquido. Ele até pode ter, né, 100%, mas provavelmente o preço dele vai ficar inviável para que os concorrentes dele estão cobrando, enfim. Matematicamente é possível sim você aplicar um percentual de 100% de lucro, mas dificilmente, como você falou, vai ficar competitivo, né? E o que é um preço bom, já que a gente eu ia entrar né? exatamente nessa pergunta que você falou de lucro e tal. O que é o lucro ideal? Quanto que é a margem ideal? Sempre existe essa pergunta, né? Qual que é a margem ideal para um restaurante? E eu sempre respondo dessa maneira. A margem ideal para um restaurante é o máximo que você conseguir cobrar. Não tem nada de errado com isso. Se você consegue cobrar 60%, 30%, 40%, parabéns para você. É sinal que você está fazendo o seu trabalho e as pessoas valorizam isso. Só que o que é um bom preço? Né? Um bom preço é um preço que ele é competitivo e que ele te dá lucro. Então, assim, quando você formula o preço de venda, você pode colocar, e o papel vai aceitar, a matemática vai te permitir isso, colocar a margem que você quiser. Formulei meu preço de venda, coloquei a margem que eu gostaria de ter, eu preciso olhar para os meus concorrentes e entender se aquele preço que eu estou me propondo a fazer vai ficar competitivo. Se o meu cliente vai olhar para aquele preço e vai dizer, vale a pena pagar isso ou não. Então, assim, se o cliente olhar para um produto que você colocou 70% de margem de lucro e achar justo pagar, parabéns para você, você fez o teu trabalho. Agora, se um concorrente vende a 5, o outro vende a 6, você está querendo vender a 20, muito provável que os clientes não vão entender essa diferença. Pode ser que você consiga, não é impossível, mas é muito provável que você não vá conseguir, porque a diferença de preço tua para o do teu concorrente é muito grande. E isso faz com que as pessoas comparem e decidam pelo melhor custo-benefício para elas. Né? Então, tem que cuidar isso. Um bom preço é que você tenha uma margem de lucro, mas que você continue sendo competitivo com relação aos teus concorrentes. Se você consegue praticar preços acima do mercado e vender o suficiente para manter a tua operação e ser lucrativo, parabéns, você está no caminho certo, está sendo bem posicionado, bem visto aí na região que você está atuando e com certeza está recolhendo os frutos disso. Mas são raríssimos casos que conseguem posicionar dessa maneira. Entendi. Mas agora eu entendi como é que faz a ficha técnica, já, né, eu não tenho a fórmula ainda, enfim, mas já entendi os elementos, o que precisa ali e tudo mais. Vamos supor que eu fiz a ficha técnica e descobri que eu estou com um problema. Né? Que ou eu não estou ganhando quanto eu gostaria, por exemplo, às vezes estou com 2% de lucro, 1% de lucro, o que é muito baixo. Praticamente um empate. Né? Ou pior ainda, eu estou tendo prejuízo. Qual é a recomendação? Porque eu vejo que muitos donos de restaurante, quando se pegam nessa situação, a primeira coisa que eles fazem é ir nos ingredientes. Então, por exemplo, se eu compro uma carne que é muito boa, eu vou comprar uma carne que não é tão boa, mas eu vou economizar, né, no valor dos ingredientes, enfim. E aí a gente vê que eles aceleram o declínio, né? Porque o negócio já está ruim, ou está começando a ficar ruim, ou ele percebeu que está ruim e ele vai lá e começa a cortar coisas que não deveriam ser cortadas. Então, para onde que eu olho primeiro? Se eu estou nessa situação, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Como que eu vou agir? Muito bem colocado. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro, muitos donos de restaurante cometendo esse erro, que quando se deparam com uma situação de dificuldade, querem economizar. E fazem economia burra, né? Economizam no lugar errado. Então, assim, eu não conheço ninguém que está disposto a sair de casa e gastar o dinheiro para comer comida ruim. Né? Então, qualidade, eu sempre falo isso, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Então, a tua obrigação é entregar para o teu cliente um produto de qualidade. Logo, economizar nos ingredientes está errado. Você pode comprar ingredientes tão bons quanto você tem por preços melhores, mas diminuir a qualidade é o começo do fim, como você falou, vai acelerar o declínio. Então, para onde olhar?
Se a ficha técnica é formada pelos ingredientes, pelos elementos que formam o preço de venda e pelo modo de preparo, você precisa olhar se nos ingredientes a gente não pode mexer, você precisa olhar para os elementos do preço de venda. Com certeza ali existem vários itens que você pode trabalhar de uma maneira melhor e mais profissional para reduzir o percentual de impacto deles sobre o preço de venda. E aí, na maioria das vezes, a gente está falando de custo fixo. Né? Aí sim, geralmente, você tem que olhar se a tua equipe está dimensionada o suficiente, se está comprando direito, se você está pagando os preços ideais, ou se você está mantendo o estoque correto, porque às vezes você está comprando bem. Está comprando barato, mas você está comprando farinha de trigo para 3 anos para conseguir aquele preço. E aí, a longo prazo, vai estragar essa farinha lá no estoque e você vai jogar fora. E aí você vai fazer o quê? Ali está indo o dinheiro também. Então você precisa entender isso. Pode ser custo fixo, pode ser que você esteja calculando errado ali, está pagando a alíquota muito alta de imposto, pode ser que você esteja pagando tarifas de cartões de crédito muito altas, pode ser. Então você tem tudo isso para trabalhar antes de mexer nos ingredientes, né? Comprar melhor, gerenciar melhor o teu estoque, sem diminuir a qualidade, fazer compras mais inteligentes, compras mais compactas, enfim. Então como você falou, a resposta é nunca direto nos ingredientes. Primeiro em todos os elementos do preço de venda que a gente falou antes, para aí sim, se você estiver extraindo o melhor que você pode ali, aí sim reavaliar essas questões. Então, uma dica que eu peguei aqui que você não falou tão claro assim, eu só quero confirmar se é isso mesmo. O ideal é fazer compras em menos tempo, fazer mais compras durante o mês. Isso. Quando você tem um estoque menor, você consegue ter um controle maior sobre ele. Então, eu sempre recomendo estoque para 7 dias no máximo, né? Uma semana. Por quê? Porque ali você tem a oportunidade de entender o que está vendendo mais ou menos. Você tem a oportunidade de barganhar preço ou não. Você tem a oportunidade de trabalhar com as coisas mais frescas e comida mais fresca vende mais também. Você não precisa, você diminui o teu custo fixo de estocagem, você precisa menos geladeira, menos freezer, menos energia elétrica, menos pessoas para gerenciar tudo aquilo e organizar. Você diminui o teu risco de desperdício de matéria-prima, porque o nosso estoque é vivo, né? O dinheiro pode estragar e ter que ir para o lixo, né? Porque todos os ingredientes que estão dentro dos nossos estoques são dinheiro. Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, é uma dica importantíssima. Estoques menores e mais enxutos são mais fáceis de gerenciar, mais econômicos e com menos risco também, né? Eu acho que para fechar, então, falando de venda só, para ficar bem evidente mesmo a importância, né, de ter a formação de preço de venda correto, porque quando eu vou conversar com muitos donos de restaurante e aí surgem as vendas, eu sempre peço, e aí, como é que tá a ficha técnica? Qual que é a margem? Dá pra gente fazer alguma oferta? Dá ou não dá? E eu vejo muito dono de restaurante fazendo promoção muito louca, que eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo, justamente por não ter essa formação. Então, é realmente só para evidenciar mais um dos fatores, né, importantes, porque quando a gente vai fazer ofertas, vai chamar as pessoas para o restaurante através de preço, a gente vai dar desconto, a gente vai ter que olhar para a ficha técnica e ver se é viável ou não. E aí, uma coisa que sempre acontece é que, beleza, eu vou lá, vou fazer a minha promoção, eu vou dar o desconto, deixa eu entrar aqui na minha ficha técnica para ver. E aí o cara faz uns 3 meses que não atualizou mais, e ele se pergunta, cara, faz tempo que eu não atualizo isso aqui, será que está certo ainda? Então, qual que é a frequência que tem que estar atualizando as fichas? Qual que é a frequência ideal? Porque o cara vai ter lá 50 produtos, ele vai levar um tempão agora para fazer. E aí aquilo ali fica por quanto tempo? Porque o preço, principalmente dos ingredientes, está mudando praticamente todos os dias, né? Então, de quanto em quanto tempo precisa revisitar isso para olhar? Eu recomendo que seja todos os meses. Mas aí tem aquele mimimi de sempre, né? Mas todos os meses, daí como é que eu vou cozinhar? Como é que eu vou administrar? Então, assim, se você não tem estrutura e tecnologia e ferramentas para conseguir conferir todos os meses, ou cada 15 dias, semanalmente, se possível, pelo menos uma vez por mês. Ainda está difícil para mim, não acostumei e tal. Uma vez a cada 3 meses, pelo menos. Mais do que isso, na situação atual que a gente está vivendo, né, com toda essa variação de preço, você aumenta muito o risco de ter perda, né, de rentabilidade ou até prejuízo. Né, porque pode acontecer 2 coisas. Se você formou o preço de venda e o preço dos ingredientes subiu, pode ser que ele tenha subido o suficiente para só diminuir um pouco a tua margem. Então subiu, você tinha 20% de margem de lucro, caiu para 15%, caiu para 13%, mas você não está tomando prejuízo.
Em casos mais extremos, dependendo de como for, pode subir a ponto de que você não tenha mais margem. Você tinha 15% de lucro e de repente você não tem mais. Né? Então você pode estar tomando prejuízo. Quanto mais tempo você demorar para ver isso, maior o prejuízo. Então, gestão de restaurantes, donos de restaurantes precisam entender a frase que diz o seguinte: ter um bom negócio, um negócio lucrativo de verdade, está baseado em minimizar as perdas e maximizar os lucros. Essa é uma máxima da administração, da gestão, que é uma grande verdade para dentro do restaurante. Então, assim, o que é controlar o estoque? Ter um estoque menor, um estoque mais compacto, um estoque para 7 dias. É minimizar as perdas. Né? O que é revisar o preço de venda uma vez por mês? O que é revisar o preço de venda? Controlar melhor o valor que eu estou pagando as coisas. Como que eu faço, né, para ter esse preço sempre atualizado? Isso é maximizar os lucros. Porque você não está aceitando que a tua margem derreta em função do aumento de preço. Você está protegendo a tua margem e repassando para o cliente. Ai, Judy, mas como é que eu vou imprimir o cardápio todos os meses? De novo, tem tecnologia para isso já, tem cardápio digital, tem um monte de coisa que pode te ajudar nisso. E sem mimimi, você pode escrever à mão, você pode colar etiqueta, todo mundo vai saber que você aumentou o preço. Mas negócio bom é negócio que é bom para os dois lados. Eu não vejo vantagem nenhuma em você trabalhar, vender um prato para não ter lucro. Isso só beneficia o teu cliente. A longo prazo você vai desanimar, porque você não vai ver dinheiro na tua mão. Então você também não pode explorar o cliente fazendo uma margem muito alta sobre ele, que impossibilite ele de voltar ou que ele saia falando mal do teu restaurante. Então é importante esse equilíbrio, né? Entender que preço bom é preço competitivo e preço que te dá lucro. Né? E você precisa, como dono de restaurante, minimizar as perdas e maximizar os lucros. Então a frequência com que isso se faz protege muito, né, essa tua margem e faz com que as tuas perdas sejam muito minimizadas. Então, a resposta está aí, né? Quanto mais, melhor. Mas, se você não consegue, não tem tecnologia, experiência, tempo para fazer uma vez por mês, uma vez cada 15 dias ou semanalmente, faz aí pelo menos uma cada 3 meses, que você vai ver que volta e mês você vai ter que ajustar os preços. E outro benefício que eu já estava quase esquecendo também é que se você ajusta uma vez por mês, uma vez por ano, por exemplo, o cliente vai perceber claramente que você aumentou. Né? Então, assim, aumentando menos e mais vezes, é mais fácil do cliente aceitar o aumento do que uma pancada muito forte, né? Uma margem muito alta, um aumento muito significativo numa vez só. Vou fazer uma pergunta que pode ser bem boba, mas me surgiu isso agora pensando como dono de restaurante inexperiente que nunca fez uma ficha técnica. Claro, manda. O frete, que você paga frete quando você recebe a mercadoria, onde que vai isso? Em alguns casos, sim. Né? Tem gente que trabalha com itens mais difíceis, né? Ou menos comuns, como o caso de quem trabalha com comida japonesa. Tem muito produto, tempero que é importado, né? Então, assim, às vezes não tem na distribuidora que entrega na cidade, tem que pagar frete, né? O frete também tem que ser considerado no valor, né? Então, assim, se você compra lá 1 quilo de uma especiaria, por exemplo, e a especiaria custa 50 e o frete custou 10, para você ela custou 60. Porque senão você não vai cobrar, né? Como o frete não entra nos elementos do preço de venda, lá nesse caso que eu falei agora na formação de preço, seria um elemento do preço de venda. O ideal, se você não quiser controlar o frete dentro da formação do preço de venda, é embutir no valor do quilo da mercadoria. Perfeito. Junti, você falou bastante de tecnologia, enfim, você atualiza uma vez por mês, eu imagino que você tenha ferramentas para isso, né? Que facilitem a forma que você faz. Tem como acessar as tuas ferramentas, as tuas planilhas? Como que funciona? Sem dúvida. Eu disponibilizo todas elas dentro dos treinamentos que eu ofereço, tanto online quanto presencial. Né? Para 2023, a gente está aí com uma série de treinamentos planejados já, né? Mas sempre baseado em 2. A gente tem aí o que é para comprar a planilha, né? Então você escolhe lá o modelo de custo que você quer. Eu quero para à la carte. Você vai comprar a planilha. E como bônus vem um treinamento explicando como é que faz para usar a planilha, de onde vem os cálculos, tem vídeos lá explicativos muito detalhados sobre isso. Inclusive, essa planilha desse treinamento é exatamente a mesma que eu uso nas minhas operações hoje, né? Então, é essa planilha, essa tecnologia que facilita a minha vida. E ela está em constante atualização, porque todas as vezes que a gente faz uma mudança para melhor nela, eu disponibilizo para meus alunos também. Então, essa é a primeira forma. E a segunda forma é comprando um restaurante lucrativo, que é o curso mais completo, que aborda desde o começo, né, todos os itens que um dono de restaurante precisa para dominar a operação dele e ter lucro
lucro de verdade. E aí já engloba posicionamento, finanças, a parte de estratégia, planilhas, as ferramentas que precisa para melhorar e, por fim, estratégia, marketing, enfim. Então, são 4 grandes áreas aí que a gente disponibiliza, né, para que o aluno consiga se entender. Então, assim, tem para quem só quer formar o preço de venda, tem para quem já quer algo mais avançado também. E aí tem vídeos no YouTube, palestras, enfim, isso. Mas a forma de acessar a tecnologia são os treinamentos pagos. Então fechou. Junte, gratidão. Não sei se você quer deixar mais um recado aí para quem está ouvindo. Só quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. A gente já está 3 anos nessa jornada e chegar num espaço assim, né, novo, bonito, com muita tecnologia. Não foi sempre assim, né? Eu estou muito feliz hoje, estou aqui impressionado com tudo isso, né? A gente subiu de nível muito forte mesmo. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que nos motivam. Isso que faz com que a gente continue investindo aqui, né? A todos vocês que já compraram os treinamentos, que fazem as mentorias, que, né, prestigiam o nosso trabalho também, muito obrigado. E é isso, a gente vai daqui para frente continuar trabalhando muito forte, então já deixo aqui o convite, né, mais uma vez para você fazer inscrição no canal, para você clicar aí no joinha, deixar seus comentários, sigam a gente no Instagram, enfim, para que a gente aumente essa interação. E o nosso compromisso esse ano é vir várias vezes aqui para esse lugar bacana, para esse estúdio, e entregar muito mais conteúdo para vocês. É isso aí, galera. Então, reforçando, se você não quiser perder os próximos conteúdos, que vem bastante coisa legal por aí, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau, tchau.